Graça e paz a todos. Mais um vídeo. Hoje capítulo 4. E eu vou falar algo muito interessante. Começo fazendo uma pergunta. Como eu estava falando sobre recompensa, é importante você saber o seguinte, que algumas pessoas elas questionam, mas você ensina que não é por obras que vai agradar a Deus? Que não vai ser as nossas obras que vai ser aprovadas diante de Deus? Não são as suas obras. Não é as minhas obras. É a obra que é feita pela graça. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo ele diz isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então veja bem, Paulo faz uma afirmação ousada. Tudo que você tem, você recebeu pela graça. Habilidades, dons, talentos, você não recebeu por merecimento, você recebeu pela graça. Porque a graça se torna vã para alguns cristãos. O que significa tornar-se vã? Significa não produziu nada. Ele recebeu graça, dons, habilidades, talentos, mas aquilo não resultou em frutos. Paulo diz, tornou-se vã, se perdeu, não adiantou nada. É isso que ele quer dizer. Então aqui retrata muito bem a parábola dos talentos em Mateus 25, do 14 ao 30. Aquele que recebeu um talento não produziu nada, ele simplesmente enterrou o talento que recebeu. Uma pergunta, o que você vai fazer com os dons, os talentos e as habilidades que o Senhor te deu? Você não vai ser julgado pelos seus pecados, entenda isso. Porque os seus pecados já foram cravados lá na cruz. Naquele dia não haverá lembrança dos seus pecados diante de Deus. Mas o Senhor vai perguntar para você, o que você fez com a graça que eu te dei? Não fez nada? Não deu tempo? Não tinha tempo? Tinha que estudar, trabalhar, cuidar da família, cuidar dos filhos, tinha uma carreira? Esse será o julgamento naquele dia. Quem crê em Jesus será salvo. Não irá para o inferno. Mas isso não significa que serão recompensados no milênio. Agora, que obras são essas que é feita pela graça de Deus? Pregar o Evangelho, ganhar vidas para Jesus, servir na obra de Deus, na vida da igreja, servir com os dons, talentos, habilidades, servir a liderança, pastores e todos aqueles que são revestidos de autoridades. Servir também aquele irmão ou irmã simples que não tem nenhuma expressão na igreja, ou seja, servir a todos. Esse também é o nosso desafio. Vou explicar melhor. A obra de cada um passará pelo fogo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Fogo na Bíblia também significa disciplina. O fogo tanto queima como purifica. A sua obra está sendo construída com, que o apóstolo Paulo fala sobre 6 elementos: madeira, palha e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. A sua obra está sendo construída por qual delas? Segundo a obra de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno,
e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, próprio fogo o provará. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 13. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 14. Amém? Qual é a obra que é aceita por Deus? Resumindo, para nós entendermos aqui, é a obra que é feita pela graça. É a obra que não é feita pelo esforço próprio, pelo entendimento próprio, pela justiça própria, aquela que é feita sem depender de homens, mas na dependência do Espírito Santo, confiando no favor imerecido. Amém? Então é importante nós entendermos que as nossas obras, as suas obras, as minhas obras, ela é aceita por Deus porque ela é feita pela graça e não pelo merecimento. Amém?